Bem-vindos todos a este nosso mais um passo neste caminho todos juntos, já está quase a passar um ano pastoral, desde que começámos este nosso podcast aqui da Paróquia de Cascais, depois de 2 sessões em que respondemos, ou tentámos responder a perguntas dos nossos pequeninos da catequese. Esperamos que tenha aproveitado a todos aqueles que nos vão ouvindo e seguindo. Entretanto, estamos na reta final aqui do nosso ano pastoral. O que é que aconteceu assim nestes últimos dias, assim agora nesta primeira quinzena de junho? Então, isto foram 2 semanas que foram muito intensas. Eu até comentava ontem com o Padre Nuno, há pouco, antes de estarmos a gravar aqui o podcast, que havia aquela sensação que estávamos de ressaca, não é? Tanta coisa a acontecer. Santa ressaca, talvez. Uma santa ressaca, que é para não escandalizar ninguém também, não é? Claro que não foi bebedeiras, nada disso, foi só muita coisa a seguir, uma a seguir à outra. E ainda não acabou, Padre. Ainda não acabou. Faltam as profissões de fé, faltam os crismas, falta a primeira comunhão das crianças de língua inglesa. Portanto, foram muitas coisas assim de seguidas, muitas preparações que implicaram também quer coisas de secretária, não é? Como preparação dos guiões que tivemos, por um lado, a inauguração da Igreja da Misericórdia, que foi na segunda-feira, dia de Santo António. E além disso, claro que depois também há assim surpresas inesperadas, coisas que não estávamos à espera e que nos doem assim no coração, como é a partida de um padre amigo nosso, o Padre João Seabra, que aos 72 anos então partiu, e foi o funeral a segunda-feira anterior. Portanto, tivemos aqui 2 segundas-feiras assim abençoadas, assim com uma presença de Deus assim de uma forma única e curiosa. Tu conheceste o Padre João, se calhar já ele estava mais velhinho, não? Como é que tu conheceste o Padre João e que lugar é que ele teve aqui na tua vida presbiteral? Bem, ainda antes da vida presbiteral propriamente, acho que a primeira vez que eu vi foi talvez algures na Católica, quando eu estudei na Católica, ainda em gestão, mas tem também uma certa relação com a minha família, que ele casou os meus pais, ele era o capelão da Universidade Católica na altura, então os meus pais tiveram acompanhamento com ele depois e casaram-se, tiveram a preparação e depois o casamento foi ele que assistiu ao casamento. Batizou-te? Não, isso por acaso não, mas sempre foi assim o padre de referência, digamos, qualquer coisa era o Padre João Seabra que sempre se ouvia falar, mas creio que o Padre Nuno também tem assim uma história... Assim de pequenino também me lembro que ele era muito amigo muito amigo do Padre Armando Duarte, que foi meu pároco de sempre, ou de quase sempre, lá da paróquia de Paço de Arcos, e por isso era muito habitual ele, aos domingos à tarde, ir lá à paróquia de Paço de Arcos e fazer o que nós fizemos durante o tempo da pandemia, quando celebrámos missa na tenda, enquanto o Padre Armando presidia a missa, o Padre João Seabra ficava no confessionário a confessar. Por isso eu também fui daqueles que usufruí dessa disponibilidade ou dessa riqueza de poder ir à igreja e celebrar e receber todas as graças de Deus. Por isso eu conheci-o também muito novo, miudinho, adolescente, lá da paróquia de Paço de Arcos, dessas visitas mais ou menos habituais e também dos calduzos que apanhei, também porque era acólito e por isso colaborava também com ele, assistia também nas celebrações litúrgicas, por isso também o Padre João Seabra fez parte natural da nossa vivência de igreja, ou seja, fazia parte eu não conhecia assim tantos padres quando era miúdo, e o Padre João era um dos que conhecia. Lá sabia, na altura, lá sabia o que era a Universidade Católica, lá sabia o que era capelanias, era um dos padres que assistia lá na paróquia de Paço de Arcos. Depois foi engraçado, em 91, basicamente quando tu nasceste, um ano depois, eu tinha pai 13 ou 14 anos e fomos ao Restelo receber o Papa João Paulo II e foi engraçado ver que afinal o Padre João, que era dos padres que ia lá à paróquia a confessar, de repente estava lá no palco, estava lá no altar a conduzir e a acompanhar toda aquela multidão do Estado do Restelo que se preparava para receber o Santo Padre. Por isso era muito bonita aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela destreza de um coração de pastor que procurava ajudar todos a estarem lá num momento de igreja, rezando a Deus, agradecendo a Deus por intercessão de Nossa Senhora esta riqueza de podermos ser confirmados na fé pelo Vigário de Cristo, pelo Papa João Paulo II, que ele também sempre
admirou e sempre seguiu. E na própria Igreja da Encarnação está lá também um legado desta devoção muito própria do Padre João Seabra, que também... Eu dizia-lhe na brincadeira que ele devia ter vindo escrever a nossa estátua de João Paulo II aqui de Cascais para fazer uma réplica, que a nossa era bem mais bonita, é bem mais bonita do que aquela que está lá nos altares. Ficou num altar lateral da Igreja da Encarnação, do Padre João era pároco até 2018, se não me engano. Lá está uma estátua de São João Paulo II, que também acompanhou muita gente e também, em boa parte, graças ao Padre João, que ajudou também a olhar para o Santo Padre e a seguir os seus ensinamentos a tanta gente assim à volta. E bom, e assim nestes últimos tempos, assim, o que é que te recordas e gostavas de partilhar também? Porque é uma das coisas boas, nós não estamos, às vezes quando alguém parte, nós pomos a conversar um bocadinho sobre algumas memórias, não é para fazermos aqui um ranking, quem é que tem mais memórias ou menos memórias, quem é que era mais próximo ou menos próximo, mas nenhum de nós perder o legado, né, que deixámos, e às vezes também pôr as coisas mais ou menos no sítio e arrumadas, que é para podermos continuar também com esta experiência de fé, de comunhão e de comunhão dos santos, né? E por isso quando nós procuramos partilhar, não é para falarmos bem ou mal de nós, é para também não perdermos esta certeza de que continuamos unidos. Sim, então se calhar podemos partilhar uma memória, assim, cada um do Padre João também para... Eu partilho uma assim mais recente, que lembro que o Padre João, lá está, eu fui acompanhando ao longo dos tempos, quando ele estava na Católica, que ele foi diretor da Faculdade de Direito Canónico ainda há alguns anos, acho que foi até o fundador, não é? Das pessoas que esteve à frente. E então, quando se estudava na Católica, já se sabia que à hora dos intervalos, normalmente via-se o Padre João ou lá pelo café falar com os jovens universitários ou por aí, portanto era normal cruzarmos-nos. Mas depois já padre, uma coisa bonita que vi do Padre João, que nós cruzávamos e éramos amigos, mas não sei se posso dizer que era assim um dos mais íntimos, mas o cuidado que ele tinha pelos padres, não é? Lembro-me do nada, achava eu, receber uma chamada do Padre João só para saber como é que eu estava, não é? Sim. Isso era de facto um pequeno pormenor de cuidado e carinho que de facto era de um coração grande e generoso. É verdade. Eu tenho assim uma memória que não é assim tão pessoal. Eu não sei se era padre novo, se era seminarista velho, mas pronto, mas ali por alturas da minha ordenação, e eu estava talvez a almoçar ali em São Nicolau com o padre Mário Rui, e com também quem o Padre João era como irmão, era um grande amigo. Por isso também era muito comum haver esse almoço ali dos padres da Baixa Chiado. E era sempre uma refeição aberta a quem também trabalhava por lá ou passava por lá. E lembro de uma vez, depois do almoço, assim no café, o Padre João Seabra, assim com aquele jeito dele, ele tinha dado uma entrevista qualquer na televisão sobre um assunto qualquer de igreja, assim naquelas, quando ele era convidado, né, para um debate ou para uma conversa ou para dar a opinião sobre um assunto qualquer que tinha acontecido na igreja, que eu não faço a mínima ideia qual é que era. E pronto, o Padre João tinha estado brilhante, como era habitual, mas naquela vez toda a gente, ou seja, os comentários depois que aparecia no dia a seguir nos jornais ou dos outros comentadores, citavam o Padre João a dizer que ele tinha dito uma coisa certa, uma coisa verdadeira, uma coisa boa. Por isso o Padre João Seabra tinha caído em graças de todos os outros comentadores. Então ele dizia na brincadeira, assim, hoje de manhã já me fui confessar. Ainda não sei o que é que eu disse de errado, mas de certeza que disse alguma coisa de errado. Para toda a gente gostar do que eu ouvi, de certeza que não falei do Evangelho de Jesus. Por isso já me fui confessar, mesmo sem saber o que é que eu tenha dito de errado, mas de certeza que disse qualquer coisa de errado. E pronto, e toda a gente riu e percebeu um bocadinho também esse alcance, né, daquela liberdade e aquele sentido de pertença à Igreja, a Nosso Senhor, ao Evangelho, e não a estar nas boas graças dos outros, antes pelo contrário, o seu oceano, o seu lugar onde sentia como peixe na água, era exatamente o contrário, era ser mais controverso do que ser bem recebido por todos. Eu tinha aquela frase, como é que era, não sou dono da verdade, mas sou possuído por ela. Sim, foi da missa, da homilia da Missa Nova deles, julgo eu, que se serviu de título também de um livro que alguns amigos quiseram publicar com histórias de tantas pessoas que se foram cruzando com ele ao longo da sua vida. E depois há uma história um bocadinho mais pessoal que não é bem história, é assim um tom, um ambiente. Ou seja,
eu ia tanto com o Padre João, assim, em vários sítios, desde que era miúdo, e depois ele chegou a ser meu professor também de Direito Canónico Sacramental, no seminário, durante um ano. Éramos relativamente próximos, também ali por causa da situação do Padre Armando, meu pároco, do Padre Mário, diretor do pré-seminário, com quem eu colaborei também tantos anos, por isso eu fazia parte também ali de um certo círculo onde o Padre João também andava. E houve uma altura, já padre, fiquei sem diretor espiritual e achei que podia ser bom para mim, importante para mim, escolher o Padre João como meu diretor espiritual. E pronto, eu na altura, quando escolhi o diretor espiritual, primeiro nunca gostei muito de escolher, quem me desse era padre, pronto, chegava e sobrava. Mas sempre que fui eu a escolher, procurei escolher padres que fossem diferentes de mim, que tivessem perspectivas de vida e histórias de vida também sacerdotal diferente de mim, que era para me poderem, propor caminhos novos e poderem também ajudar a julgar-me com outros olhos, né? E não ser apenas o meu feitio e o meu gosto. Para darem na cabeça, no fundo. Exatamente, nós precisamos sempre. E foi engraçado porque primeiro foi o sim absoluto, sem considerações, sem nada, e pronto, ainda ficámos 2 ou 3 anos, de uma forma mensal, assim, de uma forma habitual. Eu ia à encarnação, onde ele estava, e pronto, confessava-me e fazia a direção espiritual toda normal, e o tom era completamente diferente. Com certeza que muitas pessoas confessaram e falaram com ele, o tom muito mais sereno, muito mais de escuta. Nós nos sentimos completamente acolhidos, completamente reconhecidos, e as nossas palavras não ficarem assim num buraco vazio. E por isso esse tom, essa marca de nos ouvir, de dizer a palavra que achava que nós precisávamos de ouvir. Eu agora não vou dizer bastantes que não esqueço, né? Mas aquela verdade daquele ministério, não é? Que era verdade em todos os átrios que usava, quer na televisão, com essa clareza das ideias, esse desassombro da comunicação, quer também no serviço à igreja, em todos os sítios por onde passou, e que eu podia ver assim mais ou menos de perto em alguns, e depois também no confessionário, pronto, era sacramental, mas na direção espiritual que havia mais atenção e mais cuidado e mais espaço para esse sentirmos um caminho acompanhados. E por isso também falar desta pessoa inteira, basicamente. Não havia ali pontas soltas. E pronto, e depois para terminar, também esta minha ideia, ou esta minha intuição destes últimos tempos em que ele ficou mais debilitado por causa das doenças, e ver como... Quem tem fé percebe que aquilo que vou dizer não tem nada de mau nem nada de pejorativo, mas ver como ficou melhor. Como uma humilhação ou humildade, né, ainda lhe fez ser ainda mais fecundo, né, até mesmo na palavra proclamada. Por isso também essa palavra mais eloquente, mesmo com a voz ser ainda menos perceptível. E pronto, basicamente era isso que eu, pelo menos neste episódio, gostava de recordar e de sublinhar da memória do ministério, da presença do padre João Seabra. Pronto, e nada se compara também àquelas coisas que nós ouvimos, tanto na homilia do Senhor Patriarca, colega de seminário dele desde sempre, e grande amigo também desde sempre, e pronto, e tantas outras histórias que nós fomos ouvindo também e foram partilhadas para essas alturas. Mas pronto, aqui fica também um bocadinho das nossas histórias. Não sei se tens mais alguma para comentar. Não, de facto foi muito comovente, não é? Tudo o que foi também o funeral em si na Sé. Sim. Normalmente não sou uma pessoa que não se emociona assim tanto, mas aquilo logo no início era bastante difícil uma pessoa não ficar tocada com tantas vidas, tantas pessoas e tantas histórias pessoais também que tivemos com o Padre João. Sim, dos pequeninos aos crescidos. Enquanto estávamos a sair mesmo da Sé, e o caixão estava a vir para o carro funerário e tudo, depois quando estávamos a voltar para a Sé, estava um pequenininho que não devia ter mais de 8 anos, agarrado ao pai, e chorava compulsivamente. Como se fosse mesmo da família, não é? Como se fosse assim o seu... E de certeza absoluta que ele nunca conheceu o Padre João sem estar debilitado, né? sem estar fragilizado, pelo menos assim visivelmente, com a doença. E só um pai é que podia ter podia criar esse tipo de vínculo, de laço. Outra coisa que eu comentei, isso
ninguém ouve o podcast, por isso posso dizer isto à vontade. Eu às vezes, depois na brincadeira, ao comentar mais ou menos como é que tinha sido, como é que não tinha sido, disse que tinha sido a pior homilia que eu tinha ouvido do Sr. Patriarca, porque ele não disse coisa com coisa. Não sei se reparaste, ele procurava dizer uma ideia e não conseguia. Ele estava visivelmente afetado. E lembrei-me logo da história de Jesus com Lázaro também, né, quando foi a morte de Lázaro, e como também aparece lá no relato do Evangelho de São João, Jesus a comover-se, Jesus perturbado, né, Jesus chorou. E sendo uma homilia assim, ou seja, em termos doutrinais, teológicos, até retóricos, foi zero, tirando aquela primeira parte mais pessoal, né, da sim, figura. No fundo foi o percurso do Padre João. Mas a homilia propriamente dita, houve lá uma parte que o Sr. Patriarca disse. Pronto, então, porque ele também já estava a perder no sentido bonito de ter, né, já estava demasiadamente emocionado e podia, de repente, ali na sé cheia, desatar a chorar sem se controlar. Então ele disse, então muito bem, então agora vamos falar um bocadinho sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. E depois ele não sabia o que é que havia a dizer, ou seja, não estava completamente entregue no bom sentido. E por isso eu dizia que foi a pior homilia que ouvi do Sr. Patriarca, mas foi inesquecível. Foi também a melhor, ele próprio disse no final, desculpem lá não ser capaz de dizer mais. Foi tão bonito essa familiaridade e aquela imagem que de certeza que nós vamos decorar como daquelas frases que ficam para a vida, não é? Quando ele relata que na última vez que esteve juntos, né, lhe deu a bênção e recebeu a bênção, né, do Padre João, quando ele diz, e o Padre João o João, ele tratava sempre por tu, né? O João pôs a sua mão sobre a minha cabeça, de onde nunca a tirou. Né? E esse poder, né, dessa relação com o infinito, essa relação com o irmão, é muito forte, é muito verdadeira, é muito comovente. Mas pronto, fica também já esse testemunho para quem não foi à missa lá à Sé e ouvir as palavras e ver o exemplo também do nosso Bispo. Sim. Por falar em nosso Bispo, ele também veio visitar-nos, não é? Na semana a seguir. Veio, segunda-feira lá estivemos no funeral juntos e segunda-feira esta que passou, dia de Santo António, veio cá então benzer o altar da Igreja da Misericórdia. Explica-me lá o que é que aconteceu. Então o altar foi benzido. Foi um altar novo, no fundo. Sim. Então a igreja foi toda restaurada, como quem já teve a oportunidade de ir a visitar viu, e está clara, está luminosa, está bonita. E o altar foi novo. O altar que lá estava, se não me engano, era algo antigo e também não era original, já era algo... Sim, deve ter havido umas pequenas obras nos anos 60, segundo alguns arquivos que a gente tem acesso, e puseram um altar para tentar respeitar aquilo que era a doutrina litúrgica do Concílio Vaticano II, mas também sem qualquer tipo de... Era incelebrável, tal era a desproporcionalidade do objeto litúrgico e depois também a própria da igreja estava em muito mau estado, então houve uma empreitada grande, né, de restauro, de conservação, também de reabilitação de algumas coisas que nunca tiveram uso e que tinham mesmo falhas de construção, e aproveitámos essa ocasião para pôr a igreja mais amiga das celebrações litúrgicas como queremos que continuem lá a acontecer. E por isso fez parte do projeto lá da arquitetura, integrado com o museu, também da arte sacra, que lá está ao lado e tudo, esses novos elementos litúrgicos, nomeadamente o altar, que é a peça central da igreja. E pronto, então o Sr. Patriarca veio cá visitar-nos. Sim, e tivemos então uma celebração grande, com um cor bonito e também cheia, graças a Deus. Sim, mesmo no dia de Santo António, com o calor insuportável e com toda a gente de férias, né, por toda a parte de Portugal e do mundo, mas estava cá uma boa mão cheia de gente que quis matar saudades da sua Igreja da Misericórdia, ali do coração de Cascais, e por isso foi uma celebração muito, muito bem vivida, muito, muito engraçada, muito um espírito familiar, foi muito bonito. E o Sr. Patriarca depois deu sinal que também estava em casa, porque continuou cá até depois logo da missa, na conversa com as pessoas que participaram na missa, e depois também num jantar que a Misericórdia ofereceu, assim num ambiente um bocadinho mais familiar, mais restrito, assim pouco cerimonioso, mas como se estivéssemos todos na mesma mesa, na mesma casa. Por isso foi um ambiente muito engraçado, muito bonito, muito saudável, muito alegre, estava toda a gente muito, muito agradecida, muito satisfeita. Estava cá boa parte dos engenheiros que fizeram a obra, né?
Estava cá também a equipa de arquitetos que concebeu o projeto, estava cá tudo que era gente da misericórdia, não é? E todos muito, muito contentes com o que aconteceu e como aconteceu. Isso normalmente é sinal de que as coisas são... Foi mesmo são vivido Deus. como um dia de festa por todas as pessoas da misericórdia, sim, porque de facto andaram a restaurar isto há coisa de 3 anos, talvez, não? E agora era o coroar. Era 2 anos. Era o coroar de todas essas obras que agora se deu de facto com aquilo para qual a igreja foi feita, foi para a celebração, não é? Eu acho que foi agora há 2 anos, também nesta altura dos feriados da Câmara de Cascais, que fomos lá à assinatura do protocolo das obras que iam começar, e eu lembro até de falar lá com o senhor engenheiro, Francisco Ribeiro, que ele dizia, não, as obras estão previstas para 18 meses, que dava março de 2022. E eu disse, muito bem, então hoje vamos fazer a inauguração, vamos marcar já a inauguração para junho, que era passado 2 anos, que não era bem em março, mas pronto, e é engraçado como não falhou por muitos dias, por muitos meses, aquilo que estava previsto logo no início das obras. Por isso, tudo correu pelo melhor, com certeza, com grandes desafios, e pronto, e agora só falta depois a nossa parte. Decidir quando e como e para que abrir a igreja, para as nossas celebrações ou para as outras coisas que possam ver lá. Não esquecer que a igreja é da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, por isso tem o uso normal também que a Santa Casa lhe quererá dar, quer como museu, quer como local onde possa haver alguma manifestação também mais cultural ou religiosa, com concertos ou com outras coisas que tais, ou com conferências. Pronto, isso é a casa da Santa Casa, mas também é, desde o princípio, um lugar paroquial, um lugar de vida comunitária, religiosa e sacramental. Por isso, vamos ver também consoante as nossas disponibilidades e aquilo que é o ritmo da vida da igreja, vamos ver qual é que é a melhor maneira de continuarmos a utilizar aquele espaço sagrado para aquilo para que foi construído. Mas pronto, mas quando tivermos mais novidades, a gente há de apresentar. E não há de ser para daqui a muito tempo. Que não, então agora que ele está pronto é para começar a usar, para não se estragar. Sim. Então pronto, Padre Mendo, vamos falar, já estamos aqui há 20 minutos. Já foi muita conversa, mas eu reparei que há pessoas que gostam de ouvir a conversa. Depois o tema não ligam assim tanto. Então vamos tentar ser mais ágeis no tema, digo sempre isto porque és tu a falar, pronto, quando sou eu a falar falo muito mais, mas pronto. Mas hoje nós recebemos há uns tempos algumas perguntas, não só das crianças, mas também já de crescidos, que nos mandaram pelo e-mail, podcast@paroquiadecascais.org. E uma das perguntas foi sobre os anjos. A Raquel perguntou na altura qual é que é o papel dos anjos na vivência da fé, na nossa vivência da fé. Nós estamos aqui neste contexto do 10 de junho, feriado do Anjo de Portugal, estamos também em época de batismos em grande, e por isso não sei se tu fazes ou não, mas às vezes quando eles têm os irmãos mais velhos, eu proponho-lhes rezar uma oração que eles saibam, além do Pai Nosso, não é? E a oração que eles sabem logo no princípio é a oração do Anjo da Guarda, faz parte também de uma devoção logo bem entranhada na nossa meninice. Por isso gostava de certeza tu aproveitaste para estudar um bocadinho mais, ou de uma forma um bocadinho mais alargada ou mais fundamentada esta questão. Então hoje vamos falar sobre os anjos. Os anjos, não a banda, como nós falamos assim no título, assim só para sermos meio parvinhos, mas esses anjos de Deus, os enviados de Deus. Então como é que queres falar um bocadinho sobre isto para nós? Então isto vai ser no fundo só assim um enquadramento para nós entendermos o que é isto dos anjos. De facto é um tema que está muito em voga, não só pela época litúrgica e que estamos agora a viver e tudo o que vai acontecendo, mas esta realidade é algo que também o Papa Francisco, ao longo do seu ministério, já tantas vezes falou, e portanto, se calhar todos os papas, os últimos assim, é daqueles que mais falou também sobre esta questão já vamos ver o que é que são os anjos, portanto não vou fazer spoiler já. E além disso, tudo o que são as Netflix, os Amazon Primes e não sei o quê, tem agora imensas coisas sobre anjos, demónios, todas estas coisas espirituais que na própria cultura se popularizou, o que por um lado é engraçado, não é? Que de facto mostra que há um interesse assim por esta realidade invisível. Por outro lado, claro que depois também traz assim muitas ideias que não são bem aquilo que são os anjos, não é? Sim. E portanto, nós não somos propriamente doutores em angelologia ou demonologia ou o que seja, mas vamos... Mas é engraçado nas perguntas que às vezes quando começa este
assim à mesa redonda a falar sobre qualquer coisa da fé, este é um dos temas que as pessoas têm também mais curiosidade, não é? Se calhar por causa disso, por causa das séries que vêm, dos livros que estão lá na banca, assim, de uma forma mais visível. De facto, quando a Raquel faz esta pergunta, é porque faz parte também, com certeza, do imaginário e da conversa que ela tem com os seus amigos. Claro, e faz parte da nossa fé, isto de falar dos anjos. E o que é um anjo? Não é? A palavra em si significa um mensageiro, não é? Angelos, acho que é assim em grego, não é? Claro, por isso é que aí visto o Evangelho, não é? Angelo, boa notícia, boa mensagem, bom mensageiro. E portanto na Bíblia esta palavra de anjo existe num duplo sentido, não é? É simplesmente um mensageiro, portanto pode ser tanto um homem em si, pode ser considerado um anjo, não é? Mas depois também existem estas criaturas espirituais, puramente espirituais, já vamos lá um pouco mais para a frente, que não têm um corpo, não têm matéria, não é? Mas são de facto criaturas, portanto não são Deus, mas foram alguém criado por Deus com também uma missão específica. E é disso que vamos falar hoje, então, um bocadinho destes anjos, estes seres espirituais, não tanto dos homens, não é? Que isso percebemos que é alguém que teve uma missão concreta, mas de facto dos seres que são puramente espirituais. E então o que é que a gente pode falar sobre isso? Que tipo de categorias, de conceitos, de história que nós podemos ver e conhecer para poder falar sobre esta realidade revelada? Então vamos primeiro ao início da história de tudo isto para perceber então o que é que são os anjos, não é? Nós temos de ir ao início da criação, não é? Deus fez o mundo, fez tudo aquilo que existe e fez como uma forma de espelhar a sua glória, a sua bondade, o seu ser, que é bom, não é? Deus é bom, é belo e fez tudo aquilo que existe porque quis, não precisava de fazer nada porque ele já em si é perfeito, mas quis. Portanto, quis espelhar naquilo que é a criação toda a bondade e a beleza que ele é. E ao espelhar e ao criar o mundo inteiro, cada criatura espelha uma perfeição de Deus. Portanto, cada coisa que existe, desde as coisas mais simples, como a própria natureza, cada pedra, cada animal, tudo é feito para espelhar esta grandeza e esta bondade de Deus. E nessa criação inteira existem também coisas mais espirituais, não é? Que são puramente espirituais, assim como há coisas puramente materiais, como pedras, rochas, areia, terra. Também há coisas, e neste caso pessoas, puramente espirituais, que são os anjos. Portanto, que também espelham esta beleza, esta bondade de Deus, ainda que de uma forma que não é visível aos olhos, que não é material, mas que de facto também existe. Portanto, existem seres espirituais invisíveis aos nossos olhos, que às vezes se podem manifestar, mas que de facto também existem, e são os anjos. E este mundo invisível de facto existe e foi assim querido por Deus. Portanto, existem anjos, não é, que foram criados por Deus. Quando é que eles foram criados? Quando o mundo foi criado, não é? Ou seja, Deus fez o mundo inteiro e além de fazer os mares, os rios, as terras e tudo mais, do processo que tenha sido, tanto faz, mas também fez os anjos no meio de tudo isto, portanto, logo também no início da criação. E bem, isto é o que são os anjos. Eles existem, são seres então puramente espirituais, não têm uma matéria como nós somos corpo e alma, portanto estamos também, digamos, temos ou somos uma matéria que, portanto, somos capazes de tocar, somos capazes de tocar em tudo. Os anjos não. Os anjos, como são seres puramente espirituais, não estão limitados a espaço e a matéria. Portanto, isto para nós é um bocadinho difícil de compreender. Entramos um bocadinho quase em filosofias e em coisas que não nos são fáceis de lá chegar, porque são invisíveis, não é? Se fossem visíveis era mais fácil. Mas é assim, de facto existem, foram criadas no céu e não têm corpo, não ocupam propriamente um espaço assim concreto, mas podem se manifestar num espaço. Isto é algo que nós não conseguimos perceber o que é, mas de facto é assim. E pronto, e no fundo, pela sua vontade, não é? Que são seres que foram criados também com vontade. Ou seja, nós, homens, somos livres, não é? Fomos criados com capacidade intelectiva, não é? De perceber as coisas e o mundo, e também a capacidade de decidir com a nossa vontade. Os anjos também têm esta vontade, também têm a capacidade de decisão que nós temos,
mas de uma forma um bocadinho diferente. E como é que é essa forma, não é? Enquanto nós fomos criados para participar desta beleza, desta grandeza da criação, da bondade de Deus, e escolher fazer parte de espelharmos esta beleza, este Deus que é de facto bom e que é Pai, os anjos também o foram, mas a vontade deles foi digamos, posta à prova, ou decidiram logo toda a sua vida no momento em que existiram, ou seja, no momento em que foram criados por Deus. Logo foi posto diante deles uma decisão vital, que era ou servir ou não servir a Deus. Portanto, servir a Deus, que era cumprir a sua função para a qual foram criados, e então quando decidem servir a Deus é como se tivessem logo, como se fosse colados com um ímã que ninguém é capaz de separar mais ao próprio Deus. E portanto, ao contrário de nós, temos toda a nossa vida para escolher servir a Deus ou seguir outro caminho. Os anjos não, os anjos decidem logo no momento e fica assim a sua vontade vinculada para sempre, como um selo que não se quebra mais, a Deus, ou então não a Deus, não é? Se de facto decidiram a seguir outro caminho que não foi o caminho de Deus. E bem, portanto, são anjos criados puramente espirituais, criados no céu, que têm esta decisão também como nós de servir ou não servir a Deus. E bem, isto aqui, digamos assim, é o fundamento primeiro. Quem é que explicava estas coisas? Então, quem explica isto, ou assim, digamos, a referência primeira é São Tomás de Aquino, que até chamamos de Doutor Angélico. Exatamente. Que nos fala algo dos anjos, além de depois outros santos também o falar. Ele não é exclusivo, claro, muito pelo contrário. O que ele faz é uma espécie de síntese de tudo aquilo que se fala sobre os anjos e depois diz, olha, dado todas estas coisas, então parece-me que isto é assim. Nem todas as coisas, digamos assim, são claras, não é? Há coisas, e sobretudo quando estamos a falar destas coisas que é-nos difícil de perceber completamente, digamos assim, algum espaço para as coisas terem sido de uma maneira ou de outra, mas é São Tomás de Aquino. No Novo Testamento há lá uma referência, por exemplo, aos saduceus, que é aquele grupo dos judeus, não é? Que são diferentes dos fariseus, os fariseus mais ligados às coisas, à lei, ao cumprimento da lei, mas também, esse cumprimento da lei tinha um pressuposto que fazia parte também da sua fé, que era acreditar nesses seres espirituais, na vida dos anjos, não é? E também até um bocadinho na vida eterna, sem saberem bem o que é que isso era, não é? Os saduceus eram um grupo dos judeus que não acreditavam nessa vida eterna, de tal forma que é muito famosa aquela pergunta que um grupo dos saduceus faz a Jesus, julgo que no Evangelho de São Mateus, porque o Evangelho de São Mateus é que tinha mais esta preocupação de apresentar a fé cristã ou a mensagem de Jesus também como a perfeição daquilo que já existia, né, nos grupos judeus, né? E quando os saduceus dizem, então explica-me lá, havia uma mulher, tinha um marido e segundo a lei de Moisés, se o marido morrer não der descendência, tem que casar com o seu irmão. Então essa mulher morreu e casou com 5 irmãos e depois lá no céu, quem é que é o ou marido? Na vida eterna, quem é que é o marido? Né? E Jesus responde 2 coisas. Primeiro, atenção, que o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Quando nós dizemos que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos pais, não é o Deus dos mortos, é o Deus de vivos, que significa que eles estão vivos em Deus, e foi isso que Jesus quis demonstrar e quis ensinar a esses seus ouvintes. E depois falou também que na vida eterna, né, no céu, serão todos como anjos. Por isso, o próprio Jesus fala e comprova e sinaliza tudo aquilo que vai sendo revelado também no Antigo Testamento, e ele próprio também manifesta essa plenitude da vida espiritual. Aliás, nos Salmos, no Antigo Testamento, há lá umas expressões, não é, que, falando da criação, que nós, homens, somos inferiores aos anjos, mas por vontade de Deus, não é, por vontade amorosa de Deus, ela faz-nos superiores aos anjos. E aquilo que é o nosso entendimento é que nós, pela vida eterna, de facto, levando a nossa natureza humana glorificada, havemos no céu ser superiores aos anjos. Pelo menos é o que está escrito também no Antigo Testamento, daqueles salmos e noutros livros sapienciais. Mas, o que é que podemos falar mais, se calhar usando um bocadinho a linguagem, o esquema mental de São Tomás de Aquino, o que é que podemos assim dizer, resumidamente, mais ideias sobre os anjos? Então, uma pergunta que nós nos podemos pôr é se são todos os anjos iguais, ou seja, se é tudo, olha, por acaso temos agora aqui, assim como temos os homens, que são todos mais ou menos parecidos, uns com mais cabelo, outros com menos cabelo, uns com mais barba, outros com menos barba, se os anjos também são mais ou menos assim.
O São Tomás de Aquino diz-nos que não, porque como eles são seres puramente espirituais, aquilo que os distingue é que cada um deles tem uma essência própria, tem uma missão própria. Uma missão própria, sim. E portanto existem muitos, sim, milhares, infinitos, não sabemos bem quantos. Miríades de miríades. Não são todos iguais, cada um tem uma missão específica, e vemos também na própria missa, tantas vezes quando há o prefácio, que é aquela assim, oração maior, antes de cantarmos o santo, não é? Que muitas vezes nós dizemos os tronos, as dominações, os principados, as potestades, isso aí são classes diferentes de anjos, portanto que ainda que não sejam todos iguais, os santos contam-nos que eles estão mais ou menos agrupados assim em coros de anjos, não é? Tem vários tipos de classificação. Tu sabes essa hierarquia dos anjos? Tu, de hierarquia militar sabes de certeza, eu não faço a mínima ideia. E dos anjos, sabes? Eu devia saber porque estou a gravar o podcast, mas não tive tempo a ver. Também não sei alguns nomes, mas não sei qual é que é a hierarquia. Pode ser que rapidamente a gente consiga encontrar aqui só para sermos... Querubins, serafins, principados, potestades, mais. Tronos, dominações. Tronos, dominações. Sim, mas continua lá a falar mais. São todos iguais? Não, são todos diferentes. Sim, portanto, o que os distingue é de facto a missão própria que têm, a essência própria que têm, que é puramente espiritual, não é? Que é apenas a forma que têm é essa. E pronto, portanto, isso aí distingue-os. Não é propriamente como os homens, que são todos a mesma espécie, e não, eles são, cada um tem a sua essência própria que os define. Bem, o que é que podemos dizer mais sobre os anjos? Assim, uma pergunta típica. O Padre já descobriu aí as... Não, são aqueles que são. Estou a ver aqui um rápido só sobre o que está baseado na coisa, na Sagrada Escritura, e fala dos anjos e dos arcanjos, e depois dos serafins e dos querubins, basicamente. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. São os mais pequenininhos. Eu sei que os querubins são aqueles que têm umas asas que se tapam todas, porque eu lembro quando fui visitar, ainda se podia visitar a Catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, em Istambul, a Águia Sofia, tinha lá nas bases da abóboda, tinha, e espalhadas por todo lado, assim umas coisas esquisitas, que eram asas de anjos, uns assim para cima, outros para baixo, por isso aquilo era quase como se fosse um X de asas de anjos, e depois é que fui lá reparar no Antigo Testamento, há assim essa descrição dos querubins, cujas asas tapavam a cara e o fronte do lado do anjo. Mas pronto, então são todos diferentes, cada um com a sua missão, cada um com a sua função. E há anjos maus? A resposta assim imediata é sim, não é? Porquê? Como? Então nós falávamos há bocado que a criação foi toda feita para espelhar esta glória de Deus, não é? A grandeza de Deus, e porque Deus quis assim fazer. Mas os anjos, sendo também então estas criaturas dotadas de vontade, como falávamos há pouco, também eles têm a capacidade de decidir de servir ou não servir a Deus, tal como nós homens temos, mas temos toda uma vida para irmos encaminhando a nossa vontade para isso. A vontade deles, como é esta vontade tipo imã, que pega logo e já está, quando eles são criados, eles têm esta decisão a tomar, de facto, de servir ou não servir a Deus. E portanto há alguns anjos que de facto decidiram não servir a Deus, no fundo pecaram, não é? Decidiram seguir um caminho que não é o caminho de Deus. E sobretudo porque, diz-nos o São Tomás de Aquino, que o pecado dos anjos, claro que não é um pecado de matéria, não é? Porque eles não têm corpo, não é por aí, mas é sobretudo por orgulho e por inveja. E assim a história mais conhecida, digamos, do anjo mau que conhecemos, é a história de Lúcifer, não é? Que nós ouvimos tantas vezes, e que aliás também é o nome que origina uma destas séries das Netflix e coisas parecidas. E que pecado é que foi esse? É que ele queria ser como Deus. Em vez de servir a Deus, ele queria ser como ele, não é? Claro. E ainda que isso fosse impossível, queria no fundo estar de certo modo a par, e esse é que foi o pecado, de facto, pôs-se a si mesmo à frente de Deus. Sim. Ou queria ser igual a Deus e não queria Outro ser dia estava a ouvir um podcast também, em que lá o padre falava da grande diferença, da brutal diferença entre o ciúme e a inveja. Então, o ciúme é o eu querer ser ou querer ter o que o outro é ou o que o outro tem, e isso pode ser bom ou mau,
Ou seja, pode ser como quem diz, pode ter bom efeito ou mau efeito, né? Pode ajudar-me a querer ser de facto como o outro, pode-me ajudar, pode-me disponibilizar a fazer tudo o que está ao meu alcance para ser como o outro, ou para ter o que o outro também tem. Ou seja, o ciúme em si pode ser usado para o bem, entre aspas, ou para o mal, né? A inveja é péssimo. A inveja é o facto do outro ser assim faz-me mal. Ou seja, eu desejo que o outro não seja assim. Eu desejo que o outro não tenha aquilo. Por isso, a inveja, imagino eu usando esta comparação espiritual nesta parte assim mais doutrinal, a inveja do Lúcifer não era só ter ciúme de querer ser como Deus, era que Deus não fosse Deus. Era pior, ou seja, era esse desejo que Deus não fosse nada do que é, que não tivesse nada do que tem, e por isso era mais do que retirar. Era não só querer ser ou ter o poder que ele é e que tem, como também não desejar nada que ele fosse. Né? Pois. Nós às vezes pecamos porque nós queremos ser como Deus, queremos ter a última palavra, queremos ser a referência primeira, mas não queremos que Deus deixe de ser Deus, porque senão nós estamos tramados, não é? Por isso nós pecamos assim de uma forma mais pequenina, por assim dizer, embora o pecado seja sem pecado e sempre seja grave e que leve sempre à morte. Mas, sim, aliás, já falámos disto noutro podcast anterior, quando falávamos do pecado e assim, e por isso é que tantas vezes estes pecados invisíveis, não é? Também são aqueles que são os mais perigosos. Claro, que a gente não vê, deixa passar, deixa andar e consente e vai baseando depois o nosso caminho e a nossa vida sobre essa ilusão, sobre essa mentira. Pois, e foi isso que aconteceu então com o Lúcifer, não é? Desejou ser como Deus, e depois conhecemos aquela história também que não vem na Sagrada Escritura, mas que depois também se contou de São Miguel, que depois foi ele que respondeu: quem como Deus, não é? Quem quer ser como Deus, não faz sentido. Então ele o expulsou então do céu, e lá está, isto é que também é a fatalidade dos anjos, que como esta sua vontade escolheu não estar com Deus, então também está sempre e eternamente separada da vontade de Deus. Não tem uma reconciliação possível como nós homens, que estamos no tempo. Portanto, temos tempo para unir a nossa vontade à vontade de Deus. Os anjos não. Os anjos, como foi ali uma coisa de um momento, portanto, está sempre separado. Ele e todos os outros anjos que também decidiram não servir a Deus, que foram atrás dele, está sempre, então, separado de Deus. E como está separado de Deus, aquilo que quer é que Deus, no fundo, não tenha os seus seguidores, não tenha os seus servos, não tenha aqueles que participam desta sua beleza, da sua vontade, e provoca a revolta no mundo, não é? Portanto, temos um demónio, temos o diabo, como dizemos, que de facto tem como missão própria ver se nos afasta deste caminho, como ele próprio foi afastado para sempre, e que no fundo causa-lhe uma grande tristeza, não é? Uma tristeza não de quem se pode depois arrepender e voltar, mas pronto, quer dizer, é uma infelicidade pela sua decisão que de facto é trágica, mas pronto, mas de facto assim é. Às vezes, para falarmos dos anjos, se calhar é melhor falarmos até de alguns nomes ou de algumas funções dessa multidão ou desse número incontável dos anjos. Sim, já falámos então do Lúcifer, né? Contámos um bocadinho assim a história. Mas na Sagrada Escritura temos 3 nomes assim de 3 anjos ou arcanjos, digamos assim, dos mais importantes e que todos conhecemos, basta agora relembrar: São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Portanto, que são importantes na história da salvação, têm sim papéis concretos e também... Sabes dizer quais é que são? Este São Miguel é o quem como Deus, não é? Ok, como Deus. São Gabriel nós conhecemos, que foi ele que apareceu a Santa Isabel, foi ele que apareceu a Nossa Senhora na Anunciação também. No fundo tem esta missão concreta de ser o mensageiro, não é? Trazer a boa notícia que o Salvador está a chegar, e assim então anunciou. São Rafael nós conhecemos, que aparece no livro também, aparece a Tobias, se não me engano, que a meio do caminho... Sim. Lá apareceu São Rafael e deu-lhe também alento para continuar em frente. Isso significa a medicina de Deus, ou medicina de Deus que cura, não é? Sim. E São Miguel é o quem como Deus, aquele que saiu também e que vai lutar contra os anjos caídos, e que aparece no livro do Apocalipse. Vemos no livro do Apocalipse, no capítulo 12, lá nessa luta contra o demónio, não é? Sim, portanto estes são aqueles que nós conhecemos da Sagrada Escritura.
há outros que nós conhecemos também que nos vêm da tradição da igreja ou daquilo que nos foi passado. Por exemplo, agora no dia 10 de junho celebramos o Dia do Anjo de Portugal. Nós sabemos que assim como há estes anjos concretos na Sagrada Escritura que nos foi falado, além disso, Deus fez um anjo da guarda para cada pessoa e também para os países, as nações, as instituições, também tem o seu anjo da guarda para ir guiando ao longo do caminho. Portanto, Deus não deixou-nos sozinhos nos nossos... No dia apareceu aqui um pequenino a fazer uma pergunta no final da missa, a dizer: pá, Nuno, Jesus teve um anjo da guarda? E eu um bocadinho, tem aí 10 anos, 11 anos, não me lembro. E eu lá comecei a inventar um bocadinho e eu disse que sim. Eu acho que sim. Como pessoa, sim. E ele dizia: já perguntei a 5 padres, neste momento há 3-2. 3-2. Há 3 que dizem que sim, que Jesus de certeza que teve um anjo da guarda, porque é totalmente humano e por isso recebeu também logo essa ajuda de Deus desde o princípio. Há 2 que dizem que não precisavam de anjo nenhum, mas o próprio Sagrada Escritura, aliás, o tentador, né, no deserto, tentou Jesus também com essa passagem da Sagrada Escritura, que Deus mandará os seus anjos que te guardem todos os teus caminhos. Por isso, ele próprio também reconhece que o anjo da guarda, que o anjo de Deus ia também continuando a proteger Nosso Senhor. E além disso, né, no Monte das Oliveiras não veio também um anjo consolar Nosso Senhor quando estava a chorar no Monte das Oliveiras? Claro, com certeza. Portanto, se calhar tinha um anjo, podia ser o anjo da guarda, não é? Não nos é dito quem é que é. Pois ele fez-me outra pergunta que eu não sei responder. Então temos que estudar. E quando nós morremos, o anjo da guarda, que é só nosso, não pode ser para o outro, como é que é? Fica lá connosco? Eu acho que não sei. Fica em Deus para sempre, volta porque para o nosso anjo da guarda não pode ser, não é reciclado, não dá para outras pessoas. Passa para outro, não passa para outro. Tem esta missão, lá está, como dizíamos, é aquele para nós, não é? Havia um senhor que já morreu, também meu amigo, assim mais velhinho, que dizia com uma certa ternura e uma certa piada, a dizer que quando nós morrêssemos, finalmente o nosso anjo da guarda ficava de férias, porque ele deve ter tido tanto trabalho durante a nossa vida para nos livrar de todos os perigos e todos os erros que a gente ia cometendo, que ele depois precisa de umas férias eternas. Tal é a canseira de trabalho que nós lhe demos durante este tempo passageiro que fomos vivendo aqui na Terra. Por isso não sei se também essa será a verdade. Sim. Então, estava a falar dos anjos, tivemos os arcanjos, os anjos da guarda. Sim, e todos temos portanto temos todos um anjo da guarda. Sim. Isto aqui é bom saber, que também é bom nós relacionarmos com o anjo da guarda. Sim. Ou seja, assim como Deus gosta que nós falemos com ele, também nos deu tantos intercessores e santos e pessoas ao longo do caminho que nos ajudam a encaminhar mais para Jesus. Sim, eu tenho muitas histórias do meu anjo da guarda, daquelas conscientes e inconscientes, daquelas que o anjo da guarda me livrou de muitas coisas, me ajudou assim, desde lugares de estacionamento. O meu anjo da guarda foi antes do Waze, por isso sabe perfeitamente onde é que eu podia estacionar no centro de Lisboa para ir à Sé, às catequeses quaresmais do Senhor Patriarca, ou para chegar a horas a uma missa, a um casamento, ou para ir a uma reunião de casais, ou de não sei o que, perdido no meio do nada, quando não havia nada destas coisas de GPS. Por isso o meu anjo da guarda é perito em trânsito, em vias e essas coisas, tirando também. Por acaso nunca tive nada assim de grave em termos de andar a conduzir na estrada, graças a Deus, se calhar, porque ele também se antecipou, não é? Mas depois também outras coisas de ajudar-me e de resolver-me assim algumas questões, alguns problemas em que eu meti de uma forma mais ou menos consciente ou inconsciente. Por isso o meu anjinho da guarda é muito meu amigo, de certeza, e eu vejo isso muitas vezes. Sim, portanto é bom nós pedimos ajuda ao anjo da guarda, assim nas coisas pequenas, nas coisas grandes, e pronto, e falar com ele. Pois há assim uma pequena coisa que achei curioso quando estava aqui a preparar também para o podcast, em que de facto o nosso anjo da guarda tem um nome, não é? Tem um nome que nós não sabemos. Eu também não sei. E a igreja recomenda-nos que é bom ficarmos assim. Ou seja, que às vezes já me fizeram esta pergunta uma vez: eu posso perguntar ao meu anjo da guarda qual é que é o nome dele? Posso tentar descobrir, pedir a Deus, não sei o quê? A igreja recomenda-nos que não é? Ou seja, é bom nós sabermos que temos um anjo da guarda, mas não nos deixarmos levar muito pela curiosidade, porque no fundo podemos nunca ter resposta, não é? Sim. E o que interessa é Deus, atenção. E o que interessa é Deus, portanto não estarmos focados nestas coisinhas, que é um meio, não é? Um mensageiro que tem uma missão para nos encaminhar para Deus. E portanto, olha, temos um anjo da guarda, tratamos por anjo da guarda, ele pode ter um nome que Deus sabe, não é? E depois lá em cima havemos de saber.
mas não nos deixarmos de ter com uma curiosidade assim excessiva para querer saber que é mais sobre ele. Ele é um mensageiro, ele encaminha-nos. Portanto, não preocupar muito depois com essas partes, e é má política então tentar descobrir coisas para além daquilo que ele serve, não é? Que é caminhar-nos mais para Jesus. Bem, e acho que se calhar de anjos falámos assim um bocadinho só, assim um enquadramento geral. Fica um bom desafio. Obrigado à Raquel pela pergunta, que nos obriga também a estudar um bocadinho mais e ir mais fundos. Viu-se que desta vez podia ter sido um bocadinho mais ainda, podemos ir Nós mais ainda fundo, vamos ter, sim, memórias litúrgicas. Tivemos agora o 10 de junho, que é o Anjo de Portugal. Sim. E o Anjo de Portugal foi aquele que antecipou e preparou também a visita de Nossa Senhora à Cova de Iria, aos Pastorinhos. Sim. Em 1916, o Anjo de Portugal apareceu 2 vezes, julgo eu, aos Pastorinhos, uma lá junto ao poço, lá da casa da família da Lúcia, e outra na Loca do Anjo, lá junto aos Valinhos, né, no Loca do Cabeço, onde deu a comunhão aos pastorinhos, onde lhes ensinou também essas orações que nós ainda hoje usamos diante do Santíssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, e o Santíssima Trindade, adoro-vos profundamente. E por isso temos esse anjo de Portugal, né, que apareceu aos pequeninos, né, para preparar a vinda de Nossa Senhora à nossa terra também, e a revelar ou a recordar-nos a revelação do Evangelho na oração, na penitência, na conversão de vida e na reparação dos pecados com que o seu filho é ofendido. E depois temos também no dia 29 de setembro a festa dos arcanjos. São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Exatamente. Lá na terra do meu pai, como em setembro, no final de setembro, já não há lá os imigrantes nenhuns, né? Então às vezes fazem esta festa no 29 de julho. E pronto, eu logo no princípio de eu ser padre até fui lá pregar também sobre os arcanjos e presidir a procissão. E eu sempre que aparece esse dia, eu digo, este ano vou estudar um bocadinho mais sobre os anjos, que é para poder responder também à Raquel, que não respondeste à Raquel. Qual é que era a pergunta da Raquel? Então, qual é que é o papel que os anjos têm na nossa vivência da fé? É ajudar-nos a encaminhar para Jesus. Boa, tá bem. Como tudo, aliás. Sim. Mas os anjos são mensageiros. Mensageiros, né? sim. Por isso anunciam-nos uma grande alegria sempre. Que, aliás, no Evangelho, no dia do Anjo de Portugal, aparece o Evangelho, é o Evangelho do anúncio aos pastores que Jesus nasceu. Né? Por isso, os anjos têm este papel de nos recordarem o anúncio, né, do Evangelho. Isso significa também anúncio. E depois de nos proteger nos nossos caminhos e, por isso, encaminhar-nos e suscitar que a gente não se perca nunca neste caminho para Deus e neste combate que nós vamos tendo, né, com o espírito do mal, que também é um combate interior. Claro. E só para acrescentar ao ramalhete de festas do Padre Nuno, também é o dia do Anjo da Guarda. Que é logo 3 dias depois. 2 de outubro. 2 de outubro. Por isso, quem quiser celebrar os anjos liturgicamente, já sabe, o 10 de junho o Anjo de Portugal, o 29 de setembro os arcanjos, e o dia 2 de outubro o nosso anjinho da guarda. Muito bem. Então, para terminar, Padre Mendes, recordar que podem enviar mais perguntas ou temas para a gente poder conversar, estudar, apresentar aqui nestes dias, mas assim alguma sugestão? Eu acho que sim, um bocadinho na senda do falecimento do Padre João Seabra. No fundo, uma sugestão que por acaso no outro dia, quando voltámos do funeral, até fomos assim um bocadinho reviver assim algumas coisas de conferências do Padre João e assim. Ele tem uma conferência muito engraçada no YouTube que deu para escolas católicas, acho eu, não era daquilo que vimos? Nós ouvimos duas. Uma foi na Universidade dos Açores sobre a fé e a ciência. E depois outra sobre as escolas católicas em Fátima. Sim. Para os diretores das escolas católicas. E estão ambas no YouTube. Sim. Está no YouTube, depois pomos aqui o link na descrição. Mas é uma reflexão muito engraçada, não é? Que no fundo, como sabem, por acaso não falámos disso, mas o Padre João Seabra depois dinamizou muito também a fundação do Colégio de São Tomás, e depois também agora que o Ramalhão também já é gerido pela mesma organização e tem-se expandido bastante no país. E no fundo é uma reflexão que ele faz sobre o que é uma escola católica, não é? Como é que de facto é uma coisa tão importante para transmitirmos a fé. E no ver do Padre João, o que é que são assim as coisas essenciais para uma escola católica? Depois mandamos então o link aqui na descrição do podcast. Sim, e se quiserem também ajuda bastante, que se gostarem de ouvir podcasts, podem também assinar
que é o canal da Encarnação, ou Encarnacão, assim, sem acentos, sem nada, sem cedilhas, sem nada, no SoundCloud, onde tem, não sei, 230 homilias do Padre João, para aí, desde as mais antigas, assim, esporadicamente, até na Encarnação, quase todas durante 5 ou 6 anos, já não me lembro. Por isso, se quiserem também, assim, de tempos a tempos, ouvir a voz do Padre João, mesmo quando ela ainda era assim quando a voz ainda era mais forte, com certeza que há de ajudar-nos a todos. Aliás, o primeiro livro que eu me lembro de ter lido do Padre João Seabra foi aquele Direto ao Assunto, que era um conjunto de homilias, exatamente a partir destes áudios, que depois foram transcritos e foram traduzidos em livro, para nós podermos também acompanhar quase um ano litúrgico também disto, Direto ao Assunto. E é um livro extraordinário de ver a reflexão, a cultura, a forma como ele, uma forma profunda como ele traduzia o Evangelho para o nosso tempo, para a nossa vida e para a nossa cultura. Obrigado, Padre João, e que este episódio também seja uma singela homenagem, mas também uma certa de ação de graças, não é? Da nossa vida e do nosso ministério, e esperamos que continue a inspirar-nos neste nosso serviço à Igreja. Então boa tarde a todos, não se esqueçam, mandem para cá sugestões para o podcast paroquiadecascais.org, senão pronto, vão ter que nos aguentar a falar sobre o que nos apetecer. Há uma santa semana, vamos vendo por aí, vamos a caminho. Vamos a isso.